Espiritualidade Além das Fronteiras em mais um episódio. Nossos agradecimentos aos nossos parceiros publicitários, a você que já está inscrito em nosso canal, a você que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço que é um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. E você, Michele Vale, tudo bem com você? Tudo lindo, Renato Leandro. Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo em paz? Gente boa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade Além das Fronteiras da religião e do preconceito, que é o que a gente sempre diz aqui, né? Exatamente, é isso mesmo. E, Renato Leandro, se você me permite hoje, para dar uma contextualizada no tema, Sei. eu vou ler aqui um texto curtinho, gente, mas que faz muito sentido e eu tenho certeza, faz sentido para mim e vai fazer sentido para muitos. Pô, eu quero ouvir também. Quer ouvir? Sei, claro. Tá curioso? Tô porque curioso eu não contei agora, para ele. Eu faço com ele o que ele faz comigo. Surpresa! Não tô sabendo. Então vamos lá, é um texto do Rabino Henry Sobel. Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram e você diz: pronto, ele se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você e não nele. E naquele momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria, ele está chegando. Então, gente, nesse momento, né, que nós estamos passando aí, né, finados se aproximando, eu quis trazer esse texto para chamar um convidado que é muito especial, que é muito querido para nós, aqui do Espiritualidade Além das Fronteiras, que é escritor, poeta, palestrante e psicanalista. Seja muito bem-vindo, Adeilson Salles. Olá, Michele, Renato, que alegria poder finalmente participar desse bate-papo, né? Que foi adiado em outra oportunidade, então é um momento de alegria para o meu coração, de estar aqui com vocês e de falarmos de espiritualidade, de tratar de assuntos que precisam ser abordados cada vez mais para que haja uma compreensão do verdadeiro significado da vida, né? Tão deturpado hoje em dia, já que a maioria das criaturas humanas encontra-se em busca apenas da satisfação das coisas do sentido. E quando a vida verdadeira discutir nos horizontes, dentre eles, os momentos em que a gente é obrigado a se despedir das pessoas, já que a vida é impermanente, a espiritualidade, né, além da vida, está aqui para consolar, esclarecer e conversar sobre assuntos tão palpitantes. Então, o episódio de hoje é para falar de quem partiu e de quem ficou literalmente com o coração partido, né? Exatamente, porque as pessoas vão, mas muitas pessoas ficam. Exato. E o elo continua. E o elo continua. E a gente tem essa coisa do dia 2 de novembro. Sim. Que é claro que nós estamos numa cultura onde nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana tem na sua, principalmente no Brasil, né, o seu grande número de adeptos, né? E então nós sabemos que é uma prática no dia 2 de novembro, a visita aos cemitérios, essa prática da lembrança, chamado Dia de Finados, né? Mas nós sabemos que, independentemente da crença católica, né, outras vertentes religiosas também lidam com o assunto da morte, não necessariamente como os católicos, né? Sim. Então, Adeilson, eu já queria vou fazer já uma pergunta assim, meio que, podemos dizer, uma pergunta direta, e gostaria que você nos dissesse, no seu conceito, o que é a morte?
Bem, o conceito que eu aprendi mais atendeu aos meus anseios, que trouxe mais acalento para as minhas angústias e deu significado para a vida, é que eu entendo hoje que a morte é uma passagem. É uma passagem de uma dimensão ou a volta para a dimensão de origem da qual nós viemos e pertencemos, mas que dentro da dinâmica da vida aqui na Terra, independente da cultura ocidental, oriental ou da religião, nós vivemos de uma forma que temos dificuldade de lidar com essa impermanência da vida. Então, entendo eu que nós precisaríamos ter uma educação para a morte, não no sentido de cultuar a morte, mas do entendimento de que é um fato, um fenômeno natural da vida aqui na Terra, e que deveria ser tratado como tal. Mas nós ainda não temos maturidade espiritual para compreender que lidar com a morte, muitas vezes, é lidar com a nossa incompetência de amar as pessoas, ou com a nossa infantilidade no trato das nossas relações. E quando as pessoas partem, né, e todas vão partir, e nós também, experimenta-se um outro tipo de morte, porque a gente pode falar da morte orgânica, Renato, mas eu, como psicanalista, eu falo com muita gente morta. Mas não é morta fisicamente, é morta emocionalmente. Pessoas que estão mortas porque o parente morreu, pessoas que estão mortas porque o casamento acabou, pessoas que estão mortas porque não sabem lidar com a dispensa de um emprego ou com a frustração de um sonho. Então, existem circunstâncias, Renato, quando a gente fala de morte, a gente pensa apenas na cessação da vida biológica. Mas existem mortos emocionais e aos milhares e aos milhões no mundo hoje que apenas estão existindo, mas não estão vivendo efetivamente a vida. Eu entendi perfeitamente o contexto que a gente quer conversar hoje, se referindo ao dia de finados e a simbologia que esse dia traz. Sim. Mas hoje a gente pode mergulhar de maneira mais ampla, não apenas na morte orgânica, na cessação da vida biológica, mas compreender que se eu tenho dificuldades em entender a vida hoje, em administrar, gerenciar as minhas emoções e tudo mais, a partida de alguém ou lidar com a minha própria morte, desde que eu me veja vivo na outra dimensão e me sinta vivo, né? Como a gente aprende na prática espírita, se torna mais difícil, porque para ter uma boa morte é preciso ter uma boa vida. E para compreender a morte, é preciso compreender a vida. A gente não compreende a morte sem passar pela vida, pelo entendimento amplo da vida. Incrível isso aí. Antes de começar o programa, a gente falava justamente isso. A questão é aqui, o nosso debate, né? A gente não sabe se essa falta de compreensão ela se dá por questões religiosas ou cultural. Porque hoje, quando morre alguém na família da gente, a gente não tem esse trato com a criança, né? A gente, na verdade, não sabe nem abordar. Então, sei lá, a história que eu mais ouvi ao longo da minha vida é: a vovó virou estrelinha. Aí chega um dado momento que essa criança, ela vai ter consciência de que aquilo é uma balela, a vovó não virou estrelinha. E aí a morte fica uma coisa com impacto muito negativo, né? Com aquele sentimento muito negativo, justamente porque a gente não tem essa abordagem. Do teu ponto de vista, Deilson, então, para que a gente tivesse... você disse que cada um precisa ressignificar o significado da morte. Do teu ponto de vista, se a gente aborda esse tema com a criança, na fase da adolescência, na fase adulta, seria mais fácil? A gente teria essa questão de lidar com a morte mais facilmente dentro de nós? Então, o Herculano Pires, que é um escritor, filósofo, espírita já desencarnado, ele tem um livro que se chama Educação para a Morte. Nesse livro ele aborda aspectos da importância da gente refletir em valorizar a vida para que se possa ter uma boa morte. Então a morte ela é desconstruída como um fim, como algo que assusta. Ela é vista como uma passagem, uma transição, né? Como diz o poeta, morrer é virar a esquina, né? É dobrar a esquina.
Então, o que eu entendo, veja que a dificuldade de falar sobre a morte é a mesma dificuldade que as pessoas têm de falar sobre sexo. Sim. Então, os educadores têm dificuldade de falar com a criança e com o adolescente. Eu, como escritor, como educador, entendo que todos os assuntos podem ser trabalhados. A grande questão é que existe o educador e existe o educando. A grande questão é o método. As pessoas não têm uma capacidade de ter uma fala pedagogicamente adequada à idade da criança. Não é falar sobre a morte para o adolescente, é começar a falar sobre a morte para a criança. Não para que ela viva assustada, mas para que a gente possa dar a ela, e aí ela vai crescer e vai se desenvolver com uma compreensão melhor da vida. Todo o processo que leva a gerir melhor o sofrimento passa pela educação. Nos meus primeiros livros infantis, eu lancei um livro, que foi até depois traduzido para a língua inglesa, que se chama Belinha e a Lagarta Bernadette. Depois eu lancei um outro livro, esse mediúnico, que chama-se Esconde, Esconde, em que uma criança que desencarnou, está lá no mundo espiritual, volta para visitar os pais, e ela diz, né, ela relembra, que quando ela estava viva, todos os dias, quando o pai chegava do trabalho, ela corria para se esconder, e eles brincavam de esconde-esconde. E depois que ela passou pelo fenômeno da morte física, ela entendia e trouxe a mensagem, veja a criança ensinando os burros velhos que nem a gente, né? Que a morte é brincadeira de esconde-esconde. Ela está escondidinha no nosso coração. E um dia nós iremos encontrar a criança, ou o papai, a mamãe, seja lá quem foi que partiu, na dimensão espiritual. A gente vai ficar aqui na Terra contando, até 100, até 1000, vivendo da melhor forma possível, em homenagem àquele que retornou. E compreendendo que um dia a gente vai achar essa pessoa, vai reencontrar. Então a morte, segundo esse menino, é uma brincadeira de esconde-esconde. Você dizia há pouco que morre-se bem quem vive bem, né? Sim. Você acredita que as pessoas que têm uma noção da finitude, por exemplo, eu vejo muitas pessoas com doenças graves que a partir do momento que ela entra em contato com a finitude, ela tem uma outra perspectiva e ela vive muito melhor do que quando saudável. Porque, na verdade, a finitude, ela não... Todos nós, né? A gente não sabe, a gente não vai morrer com 100 anos. A gente pode sofrer um acidente, pode acontecer algo, ficar doente. Então, aqui, todo mundo está vivendo ali o tempo todo, né? Cara a cara com a finitude. Mas, normalmente, quem tem uma doença grave, aí fica mais claro, ela toma uma consciência de que a vida é outra coisa e ela aproveita muito melhor, ela vive muito melhor. Então, na tua opinião, se a gente tivesse essa conexão com essa finitude, talvez aproveitássemos melhor a vida e morrêssemos melhor. Todos nós, Michele, temos conexão com a finitude. Eu fiz 65 anos esse mês. Sim. Então, eu já desenvolvi um estado de consciência que eu penso assim: eu tenho mais passado do que futuro. Sim. E eu vou fazer o que agora com a consciência de que eu tenho mais passado do que futuro? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então, é evidente que eu estou olhando para a vida sob uma outra perspectiva, sem o aguilhão da doença no meu pescoço. Sim. Desenvolvendo por estado de consciência mesmo, que eu preciso viver melhor. As histórias mal resolvidas, as escolhas mal feitas, eu não tenho mais como ressignificar. Aí a gente pode usar aquela frase do Chico, né? Que diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. Então, é evidente que a doença, quando chega o diagnóstico, ela dá um choque na pessoa. E dependendo da maneira como a pessoa venha conduzindo a vida, para alguns, o diagnóstico já serve como atestado de óbito. Sim. E para outros, traz uma vontade de viver e o desejo de ressignificar. Eu não vou perder mais tempo, eu vou amar. Porque a maioria das criaturas humanas espera condições meteorológicas favoráveis para amar. Hoje está chovendo, eu não vou amar. Não, hoje está muito quente, eu não vou amar também. Ou seja, nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós desejamos. Então veja, Michele, nós não amamos os seres humanos que estão por trás dos personagens que nós
convivemos. Nós não amamos o ser humano que foi nosso pai, nós queríamos amar o personagem. Ou seja, nós projetamos nas pessoas aquilo que a gente quer, para que as pessoas sejam as nossas projeções, porque nós queremos amar as projeções. Porque amar os seres humanos que estão por detrás do papel de mãe, de esposa, de marido, é mais difícil. É infinitamente mais difícil. Então a sociedade diz para mim, olha, o meu pai tem que atender esse checklist aqui para ser um pai normal. Aí eu olho para o checklist e percebo que o meu pai não é nada daquilo, ele está longe daquele checklist. Mas eu estou querendo que ele exista dentro de um modelo concebido como um arquétipo, né, um modelo pela sociedade. Pai tem que ser assim, mãe tem que ser assim, filho tem que ser assim. E não existem pessoas ocupando papéis dentro do nosso contexto interrelacional, familiar e interrelacional, né, que correspondam. A gente precisa mudar um pouco o nosso olhar, e aí também sobre a morte, né? A gente faz projeções, idealizações, e a vida ela é bem diferente, as pessoas são bem diferentes das projeções que nós fazemos. Até Deus mesmo, a gente ama Deus pelas projeções. Os homofóbicos amam um Deus homofóbico. Os preconceituosos amam um Deus preconceituoso, mas não é Deus, é a projeção deles. Eles projetam e dizem que Deus é aquilo. E a gente faz isso com as pessoas. Tudo isso é perda de tempo, mais do que perda de tempo, é perda de vida. E quando a morte vem e diz assim, ó, tua hora está chegando, estão puxando tua ficha lá, hein? Porque o diagnóstico da doença é um aviso, olha, já puxaram tua ficha. Podem mandar te buscar hoje ou daqui a alguns anos, mas depende muito da maneira como a gente tem o olhar, a gente precisa mudar o nosso olhar para a vida, para as pessoas, para vivermos de forma mais saudável e entender esse rito de passagem como algo que faz parte da nossa trajetória aqui na Terra. Adilson, eu estava pensando aqui, você comentou a respeito de um livro, né, do escritor Herculano Pires. Você comentou da importância do bem viver, né, para que a gente possa bem morrer, né, se pode falar dessa forma. E eu estava pensando de que forma as religiões elas tratam o assunto e muitas vezes dificultam ou criam obstáculos para que a gente possa entender, independentemente da crença, se haverá vida após a morte ou se iremos para algum lugar específico, enfim, porque cada crença tem a sua forma de enxergar o pós-morte. Mas independentemente disso, a maioria das religiões sempre coloca que o pós-morte você vai ter o benefício, você vai ter a benesse do seu sacrifício aqui em vida, né? Então eu acho que muitas vezes a forma como se interpreta isso, cria-se uma ideia de que após a morte é como se o espírito não tivesse continuidade, ele vai receber as benesses daquilo que ele fez aqui, e o que a gente percebe conversando com pessoas ligadas, independentemente da religião, é que na verdade a morte, independentemente do lugar para onde você vai, é você que estará lá, é você que estará continuando o processo. Você não vai se transformar em outra pessoa pelo fato de você agora estar em outra dimensão. Então é como se as religiões deseducassem para a vida, colocando que todo mérito seu e toda recompensa virá após a morte. Você acha que há um erro de interpretação, né, cultural em relação a isso? Ou realmente as religiões, pelo menos na sua grande maioria, colocam essa questão do sacrifício em vida para ter uma recompensa depois? Veja que interessante, Renato. As religiões que nós conhecemos manifestadas no mundo, elas se expressam pela interpretação dos religiosos. Os religiosos, a maioria, são todos tolos, todos infantis. A tal ponto que eles tratam a religião como nós tratamos nossos filhos. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você passar de ano, eu vou te dar tal recompensa, coisa. Né? Sim. A recompensa. Então, é sempre uma barganha. E leva-se isso para o campo da divindade, revelando muito claramente que nós não conhecemos Deus, né? Paulo tem uma frase em uma de suas epístolas que ele diz assim, essa frase, Paulo, Michele e Renato, ela é tão contundente, a gente não alcança, viu, Renato? Eu faço um esforço para alcançar, mas eu não consigo. Mas Paulo diz assim, olha, o amor do Cristo nos constrange.
Dá para pensar, admitir uma coisa dessa? Um amor me constrange, porque eu não alcanço esse amor. Então é evidente que se o amor do Cristo nos constrange, imagine o amor de Deus, né? O Pai amoroso e bom ao qual se referia Jesus. Mas os homens fazem as suas interpretações próprias. A Bíblia ainda é lida como um livro que foi concebido assim, como Deus manifestado na Bíblia, mas é uma obra com vários livros, né? A palavra Bíblia vem do hebraico berik. Berik se chama aliança. Então tem o Velho Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança. E todos os livros da Bíblia foram concebidos em épocas e contextos historiográficos diferentes. Mas as pessoas não estudam, não leem, elas pegam aquilo e querem enquadrar em 2021. E a gente precisa fazer uma leitura adequada, contextualizando, para compreender a mensagem. Não é que a Bíblia tem muito valor, mas aqueles que interpretam a Bíblia, a interpretam de maneira a verem atendidos às suas ganâncias, à sua concepção de vida, normalmente distorcidas, para ter uma ascendência psicológica sobre os seus seguidores, sobre a sua comunidade, de maneira a manipular um número maior de mentes. Em se tratando de céu e inferno, de morte, acredita-se que Deus é estúpido, como são estúpidos os homens. Que ele esteja assim, olha, se você passar de ano, eu vou te dar tal presente no final. Então, é essa a interpretação. Sendo que, aí a gente recorre um pouco ao Espiritismo, para compreender, e a Jesus também, né, quando ele diz, olha, ninguém vai sair daqui sem pagar o último centil. Ninguém vai ser aprovado se não se esforçar para sair do lugar comum de analfabetismo espiritual no qual nós estamos hoje. E é o que a maioria da sociedade experimenta, uma grande ignorância. Por quê? Eu não, desculpe a contundência da minha fala, Renato e Michele, eu não consigo orar para Deus e discriminar um negro. Eu não consigo orar para Deus e discriminar uma pessoa trans. Eu não concebo esse Deus. E olha que eu sou limitado, hein? E tenho dificuldade, eu sou lerdo. Mas eu não consigo conceber. Então é evidente que quando a gente fala de morte, fala de céu e inferno, nós ainda estamos muito longe de sondar o que é esse céu e esse inferno, que na verdade, segundo Jesus, se expressa na intimidade da nossa alma. Então é evidente que essa proposta dos religiosos, se você pega um texto religioso, em si ele é neutro, mas quem lê vai dar a interpretação que lhe convém, dependendo dos interesses próprios. A gente tem que ter essa clareza, caso contrário, a gente ainda vai continuar acreditando que Jesus usaria pistola, se vendessem pistola na época dele, né? Porque muita gente acredita que ele usaria pistola. E você falando a respeito dessa frase de Paulo, né, que o amor de Jesus, né, nos constrange, né? Sim. Eu fiz uma conexão aqui quando você falava desse amor que muitas vezes a gente projeta nas pessoas, né? Não, eu quero amar uma pessoa, mas ela tem que ser desse jeito, né? Porque se ela não for e tal. E aí eu lembro de Jesus falando da grande revolução dele, que é do amor incondicional. Então ele, como conhecedor, né, do nosso grau de elevação, né, que enfim, ele colocou essa mensagem: um amor tem que ser incondicional, porque nós colocamos uma condição. Não, olha, você tem que amar a pessoa mesmo ela não sendo aquilo que você espera que ela seja. Ou seja, é um amor que não vai pedir a troca. Poxa vida, mas eu me dou tanto, mas eu não recebo nada. Mas Jesus disse que o amor tem que ser incondicional. Amor é entrega, né? Então essa frase de Paulo aí realmente nos constrange, porque é aquilo, né? A gente não consegue amar a quem nos fere, por exemplo, né? A pessoa nos feriu e a gente fala, pô, mas Jesus falou que eu tenho que amá-lo também. Ou seja, esse amor incondicional está longe ainda, né? A gente não consegue alcançar. E essa coisa que você falou agora sobre o texto da neutralidade,
é muito legal. Por quê? Porque cada um vai interpretando, né, um texto, né, de acordo com os seus interesses e de acordo com a história da humanidade, né? O texto vai sendo interpretado e vai sendo alterado, né, de acordo com o avanço, né, dos tempos. Mas eu só queria entrar mais um pouquinho nessa coisa aí que você comentou das religiões, de como cada religião faz a sua interpretação de acordo com seus interesses, normalmente culturais, de poder e tal, e sobre a pureza, né, que você encontra nos textos sagrados, né, porque a gente sabe, né, que existe muita coisa ali. Você acha, Deilson, como você vê essa questão das religiões, que a grande maioria delas tem como premissas textos que foram escritos há milhares de anos, né? E, no entanto, são milhões de fiéis pelo mundo de textos que foram escritos numa época em que a humanidade não apresentava a sua realidade hoje cultural. Você acha, Deilson, que esses livros sagrados eles continuarão ainda por um longo tempo? Ou você acha que surgirão novas ideias para a gente entrar em contato com o sagrado, com o divino? Ou você acha que o número de ateus vai crescer muito no mundo? Olha, tem crescido muito o número de ateus, tem crescido muito o número de suicídios, infelizmente, né? Porque você sabe, Renato, eu vou fazer uma colocação aqui, talvez seja presunçosa a minha colocação, mas eu vou fazer. A gente só consegue conceber Deus de uma única forma, por aquilo que Ele nos deu de mais caro, pelo pensamento. Mas a maioria das pessoas se recusa a pensar. Elas terceirizam a compreensão sobre a vida, porque elas precisam de alguém para seguir. Porque elas não se bastam. Renato, a dor de viver não é para qualquer um, não, Renato. A dor de viver não é para qualquer um. A gente precisa ter consciência que a vida é isso que se mostra. Mas as pessoas têm dificuldade. Então é necessário que alguém me conduza. Então, eu vou em busca de textos sagrados ou qualquer outro paliativo que anestesie ou que crie um álibi na minha forma de pensar, para que eu aceite as coisas como são, entenda, porque se está ruim é porque Deus quer, porque se está bom é porque Deus quer. Eu nunca me pergunto, e as pessoas não se perguntam, qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. Porque isso requer amadurecimento espiritual e emocional. Então, Nietzsche tem uma ideia fantástica acerca do super-homem, né? Nietzsche é muito odiado e pouco lido, né? Sim. E principalmente essa imagem, né? Que não leem, só leem a Bíblia, né? Quem só lê a Bíblia, eu desconfio, sabe? É complicado ler um livro só e achar que a Bíblia tem toda a verdade da vida. A vida não cabe em nenhum livro, muito menos na Bíblia apenas. Ela aponta caminhos, traz compreensão, mas não de tudo. E Nietzsche dizia assim, ele tem uma teoria, a teoria do super-homem. Quem é o super-homem? Não é o Clark Kent. E não é aquele que só é derrotado pela criptonita. A teoria do Nietzsche é a seguinte, falando aqui com as minhas palavras pobres, é aquele que sabe que a vida é isso, que conhece a dor de viver, mas que mesmo assim vai fazer o seu melhor sempre. Esse é o super-homem. Então, embora eu saiba que muito do que eu faço vai redundar em nada, as pessoas não estão muito preocupadas, mas eu vou fazer o meu melhor sempre, porque isso toca primeiro a mim, né? E me faz feliz. Eu preciso ter essa clareza, porque, segundo Nietzsche, eu me transformo num super-homem. Na verdade, eu estou fazendo links aí. Você falou dessa coisa de Nietzsche. Eu lembrei agora do filósofo Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Sim. E essa coisa da gente aprender a pensar por si, é que a gente não tem essa cultura, né? Nós não somos estimulados, né, a pensar por si mesmos, né? Exatamente. Não tem essa, não, assuma o seu pensamento, o que você só pensa referências sobre externas, isso. né? Eu fico só na busca, nas referências externas. Nas referências, né? Mas o que você pensou sobre isso? Ou seja, você falou do pensar, né? A reflexão. O que você acha de tudo isso? O que você acha desse Deus que está aí? Então a gente não é estimulado, não existe a cultura do pensar por si mesmo.
Existe a cultura, ó, de que lado você está, né? Você está daquele lado, você está desse, né? Quando Nietzsche falou, né, as pessoas odeiam, né? Se eu pudesse pisar lá no túmulo dele, coitado. Deus está morto. Ele não quis matar Deus. O Deus que ele acredita que está morto é o Deus que os homens pregam. Então, exatamente. Deus continua morto. Porque esse Deus que Nietzsche fala que Deus está morto, esse Deus aí, que é um Deus muito diferente, quando a gente imagina se ele é soberanamente justo e bom, eu acho que ele não aprovaria uma série de coisas que andam fazendo na história em nome dele, né? E uma coisa que eu queria, uma outra frase de Nietzsche que eu acho fantástica, que é o seguinte, ele diz assim, somente um homem com uma fé muito profunda pode se dar ao direito de ser cético. Exatamente. Então isso aí, quando eu escutei isso aí, eu fiquei semanas com isso dentro da minha cabeça. Quase virou ateu. Fala a verdade. Eu achei uma coisa assim tão maravilhosa e tão fantástica, e até hoje, essa frase, na verdade, eu já cheguei a várias conclusões. A primeira eu falei, bom, se uma pessoa é profundamente, a fé dela é muito profunda, ela tem o direito de ser cética no seguinte sentido, vocês querem investigar Deus, investiguem à vontade, porque eu tenho certeza que ele existe. Sim. Né? Essa pode ser uma das interpretações. Só que a mente da gente abre de uma forma quando faz essa leitura de Nietzsche, e é duro fechar, porque não fecha mais, porque aí você precisa de mais informações. Como diz Melanie Klein, uma psicanalista contemporânea de Freud, todo mundo que come do fruto da sabedoria é expulso de algum paraíso. Quando não de todos. Quando não de todos. Então, é uma loucura. E aí eu lembrei também do Deus de Spinoza, que é um Deus assim... Baruch Spinoza. Exatamente, que é o Deus que vai na praia com você, né? Deus está ali. Esse daí é o melhor Deus que existe, é o Deus de Spinoza. Olha, a Michele, ela começou esse nosso encontro trazendo a frase de um rabino, né? Henry Sobel. Sim. Agora eu vou trazer outra frase de outro rabino. Ele mora em São Paulo, tem 27 livros publicados. É genial, eu tenho o livro dele aqui. O livro A Alma Imoral, que eu li e é um livro fantástico. E tem uma frase no livro A Alma Imoral que a gente pode também trazer para agregar uma reflexão sobre o que nós estamos tratando. Ele diz assim, a pior solidão é a ausência de si mesmo. Então, a maioria das pessoas está ausente de si mesma, fica dizendo sim para o mundo e não para si mesmo, atendendo aquilo que o mundo está vendendo de proposta de felicidade. Ficar em sua própria companhia pode ser difícil de aturar a si mesmo, sabe? Porque as pessoas não querem pensar. E aí eu me lembro de Benjamin Franklin, que dizia assim, olha, 5% da humanidade pensa, 10% pensa que pensa, e 85% prefere a morte a pensar. Eu não quero saber. Já vem pronto, alguma coisa pronta, né? Você está nos 10%, Renato Leandro. Será? Acho que sim. Tô em algum rolo aí. A gente fica no meio desses três grupos aí. Às vezes eu penso, às vezes eu prefiro não pensar, né? Não, tem coisa que a gente prefere não pensar. Não, é porque também a reflexão constante, essa busca, né? Porque é uma busca, né? Mas eu acho que o ponto é esse mesmo. Você falou aí uma frase muito linda sobre as lágrimas, né? Porque quando a gente está triste, chorando, né? Como que é, Deus? Você poderia repetir aquela que você falou das lágrimas? Da gente identificar na nossa tristeza quais lágrimas realmente são nossas, não é? Qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? Isso traz responsabilidade, despertar, e faz com que a gente pare de terceirizar as nossas dores e assuma, se emancipe emocionalmente para o papel que nos cabe cumprir perante a nossa própria vida. Então, eu tenho dificuldade em interpretar isso, eu elejo Jesus
como meu salvador. Ele carrega tudo para mim, porque eu não carrego nada. E agora me veio também aí uma ideia, que é o seguinte: pelo fato desse abandono de certo modo de si, faz-se uma ideia de que as pessoas que têm uma representatividade quase que santificada dentro de um grupo social e tal, são pessoas que não estão atentas a isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu vou dar um exemplo, vou falar uma pessoa, por exemplo, Chico Xavier. Sim. A gente conhece o trabalho que Chico realizou, e aquilo que todos os contatos que a gente tem com pessoas que estiveram próximas a Chico, que foi um exemplo de amor, até, né? O nosso amigo Orlando Noronha Corneiro chama ele de Chico Amor Xavier. Sim. Só que o Chico não era essa pessoa que fazia todo o trabalho que fez sem estar ciente de tudo isso que a gente está falando aqui. É, verdade. Então ele era um super-homem. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas relacionam a pessoa que tem o gesto da santificação do amor incondicional como alguém ingênuo. E ele não era ingênuo, muito pelo contrário, um espírito forte, atuante, Sim. seguro. Ligeiro. Eu queria Ligeirinho. Eu queria desconstruir uma palavra, com todo o respeito que eu lhe tenho, você sabe, Sim, vamos substituir a palavra santificação tá, pela palavra humanização. certo. Chico Xavier era um ser humano humanizado. Perfeito. Então, quando eu entendo espiritualidade, a minha espiritualidade é diretamente proporcional à minha humanidade. Quanto mais eu me humanizo, mais eu me espiritualizo. Então, eu venho falando em algumas palestras, né, que essa questão de reforma íntima, que essa, para mim, é uma teoria que cai por terra. Depois que eu fui lá naquela faixa de pensar um pouquinho e voltar para aqueles que não pensam. Ninguém reforma o que está pronto, Renato. Nós não estamos prontos, nós estamos em construção. Então, não tem reforma íntima. Isso tudo vira uma grande tortura íntima. E uma das interpretações dos religiosos é a crença de que a gente tem que se santificar. Não, nós temos que nos humanizar. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas procuram, seja lá qual for a sua fé, procuram dentro daquele contexto que elas abraçam, algo que lhes faça se sentir menos contaminadas ou menos humana, né? Eu vou me sentir menos humano. Eu tenho desejo sexual, então eu não educo, eu trato isso como uma tara, um desvio. Eu não educo para demonizar. Eu falo muitas vezes no centro espírita, as pessoas querem evangelizar o adolescente do umbigo para cima. Isso é impossível. Nós temos que tratar do ser integral, né? E a genitália, o sexo, faz parte do combo do ser humano. Então a gente tem que ajudar a educar, falar com clareza, com responsabilidade. Então, os homens têm dificuldade de falar sobre si mesmos, sobre aquilo que Deus nos dá quando nos oferece um corpo físico para que a gente possa viver aqui na Terra. Tudo isso que a gente vive nas questões da morte, na compreensão de que eu tenho que me santificar e não me humanizar, né? Tudo isso é permeado por uma interpretação que vem se fazendo. E é evidente que os séculos, né, vão fazer com que pensadores surjam, ideias surjam, mas enquanto isso, aqueles que olham para Deus apenas olhando para o seu semelhante, estão muito distantes de entender Deus. Porque Deus, como o próprio Jesus diz, é amor. Mas se eu interpreto pelo pastor, pelo médium, pelo padre, fica muito difícil compreender a beleza de espiritualidade que é transmitida. Mas entendo eu que nós precisamos nos humanizar para nos espiritualizar. Né? Perfeito. Estamos lascados. É o processo como diz bem o Deilson, dessa construção, né? A gente vai construindo, né? Construindo a estrutura que nós temos hoje é resultado de tudo que nós passamos, né? Ou seja, nós estamos hoje no nosso melhor momento no dia de hoje. Nós somos diferentes do que éramos até ontem, né? Estamos nesse processo da construção. E...
Heráclito é um filósofo pré-socrático, ele dizia que nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Tu vai às 10 da manhã, entra no rio, se tu voltar às 11, não é mais o mesmo rio. Não é? Passou. Já passou. Os dois são diferentes. Exatamente, Renato. Exatamente. Essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Você falou sobre essa questão, né, sexual, porque são os chamados tabus, né? O sexo, a morte. E aí essas questões vão sendo colocadas, né, embaixo do tapete, ou seja, deixa ali no canto, com a ideia, não precisamos falar disso, vamos falar sobre outros processos. E aí o que acontece? Essa coisa de homem integral, de pessoa integral, né? Por que as religiões não enxergam as pessoas de forma integral a Deus, de uma maneira plena? Essa coisa holística, né? De ver a pessoa como um todo e ver a pessoa em partes, né? Olha, essa parte aqui não mexe, isso é tabu, isso a gente não vai conversar. Isso é feio, isso não é certo. Exatamente. Então, essa coisa holística, dessa coisa total, de totalidade, incluindo, né, a nossa necessidade, né, de termos a nossa fé também, né, para que possamos, né, porque a gente vê pela história da humanidade, os povos mais primitivos sempre cultuavam, né, o espiritual. Né? Existe alguma realidade que a gente não vê, mas a gente sabe que, ou sente que existe, né? E existem uns tabus que vão sendo criados, e o sexo, você comentou, a morte é esse outro tabu, porque não se fala sobre a morte, não se discute, não se reflete sobre o assunto, né? E você comentou em relação à doutrina espírita, e eu acho que em todas as religiões também, eu acho, porque existem determinados assuntos que não são tocados, né? São tabus realmente, não se fala, né? E me fala uma coisa, dentro dessa construção, né, que você comentou, você tem um trabalho como psicanalista, você comentou, né? Sim. E como é que você trabalha essa questão da psicanálise, desse trabalho, e você usa ferramentas da sua sensibilidade mediúnica, nesse histórico que você tem de sensibilidade? Houve algum momento em que a psicanálise chocou com algum conceito que você tinha dessa coisa do desenvolvimento espiritual seu? Assim como Platão era filósofo era discípulo de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platão, Sigmund Freud é o grande gênio da psicanálise. Gênio, ele é realmente genial. E os seus seguidores, a gente pode falar daquele que é o mais conhecido, Jung, era discípulo de Freud, mas depois encontrou seu próprio caminho. Então é evidente que muita gente me procura por eu ser espírita. E demanda que eu fale sobre esses assuntos quando dos atendimentos. Eu já procurei explicações, porque Freud ele desenvolveu 2 tópicas acerca do aparelho psíquico, né? Que não é geograficamente localizado na caixa craniana. É uma teoria. A primeira tópica de Freud, ele desenvolveu em 1900, que é acerca do consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa foi a primeira tópica. Então eu fiquei pensando, né? Era espírita quando fiz psicanálise, mas aonde estão as vidas passadas? E um dia, queimando a careca aqui, eu estava lendo Viktor Frankl. E um livro do Viktor Frankl que me chamou muito a atenção é aquele A Presença Ignorada de Deus. O título do livro é esse, A Presença Ignorada de Deus. Viktor Frankl é aquele psicólogo, né, que esteve no campo de concentração, que escreveu O Sentido da Vida, um livro belíssimo. E ele escreveu esse livro, A Presença Ignorada de Deus, e quando ele fala, nesse livro, ele trata do inconsciente espiritual. E aí, quando eu li, eu fiquei assim, radiante, né? Porque eu encontrei, para o meu entendimento, para aquilo que eu vivencio, porque aí eu desenvolvi essa frase, é minha, viu, Renato? O que Freud não explica, Kardec explica. Malandrinho. Ele fez uma adaptação. Pô, essa foi. A seu benefício.
Em benefício próprio. Exatamente, e dos meus pacientes, evidentemente, né? Então, Óbvio. quando eu atendo uma pessoa, eu mapeio, Renato, todo o contexto emocional de vida da pessoa. Eu passo pela família, até onde a pessoa consegue trazer uma contribuição, dos avós, seja lá o que for, eu vou mapeando. E eu me deparei com casos em que você não conseguia entender e compreender um conflito existente de ódio, de rejeição dentro de casa, que não passasse por uma vida passada. Então, se o paciente me demandou, me procurou por eu ser espírita, eu sou um psicanalista torto, né, Renato? Eu reconheço. Eu não sou ortodoxo, então eu dizia e trazia esse ingrediente para a reflexão, para que o paciente ressignificasse o seu entendimento. Porque eu não curo ninguém, eu ajudo as pessoas a se apropriarem das suas angústias, a gerir as suas angústias, a vomitar as suas angústias, e quem tem que administrar as suas dores é o paciente. Mas a gente abre portas e janelas com o entendimento. E aí, evidentemente, para os psicanalistas convencionais e ortodoxos, isso não é levado em consideração. Mas, para mim, faz todo sentido, e eu acredito no consciente, pré-consciente, inconsciente e o inconsciente espiritual, que é onde estão armazenadas as vidas passadas. Mas você comentou no início, né, sobre Jung, né, Carl Gustav Jung. E Jung chegou a penetrar nesse campo da coisa do inconsciente, mas também não chegou nessa questão de conteúdos anteriores à vida atual, né? Jung também não avança, né? Mas ele mergulha na espiritualidade. Ele admite. Que há alguma coisa, que ele não sabe direito o que é. Exatamente. Mas ele tem uma percepção, né? E ele atrai muitos seguidores, as pessoas gostam muito das teorias desenvolvidas por ele, justamente por isso, por essas questões de espiritualidade. Ele avançou, só que aí para você ter uma resposta em relação a esse espaço, a esse campo, que é o campo das vidas passadas, aí entra Kardec em ação, como disse bem Odeilson. Malandrinho, vou repetir aqui de novo, malandrinho. Não é, Renato? Eu conhecia só aquela frase, Freud explica, Freud Isso. Eu não imaginei nunca que eu fosse fazer psicanálise. Eu fui fazer psicanálise porque uma pessoa me disse assim, você é um psicanalista nato. E a pessoa era dona de uma escola de psicanálise. E me disse, eu não vou pagar para você estudar na minha escola, mas eu vou lhe dar uma bolsa de 100%. Poxa, que legal. Ele te laçou ali. Exatamente. E aí eu, né, com a minha visão e com a minha compreensão, pensei, aquilo que Freud não explica, Kardec vai explicar certamente. E tem explicado, né, para mim. Agora, eu tô com um nó na minha cabeça aqui nessa bancada virtual. Por quê? Porque eu tô chegando à conclusão que a gente quer fazer com que, né, o debate aqui realmente é para, de alguma forma, mostrar outros lados, né, para as pessoas em relação à morte, para que elas consigam lidar melhor, né, com essa questão da transição do corpo físico para o eterno. Só que agora eu estou entendendo aqui, Adeilson, e aí você pode me puxar a orelha se eu não estou sendo uma boa aluna, que eu não consigo lidar com questões básicas, como preconceito, sexualidade do meu filho, eu atravesso a rua quando eu vejo uma pessoa em situação de rua para não sentir o mau cheiro e para não ter que lidar com aquela situação. Então, que são coisas muito mais básicas do que a morte. Perfeito. Então, eu preciso realmente... Processo de humanização. O processo de humanização e, assim... E que começa dentro da minha casa, né? Eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Essa do preconceito, de lidar com essas situações difíceis, que é rotina. As situações difíceis, elas são rotina, não são exceção na nossa vida. Sim. E quando eu aprender, né, a lidar melhor com isso, automaticamente, né? Todo o processo vai se humanizando. Todo né? processo, as relações vão se relações, humanizando. E a relação também que a gente tem com aquele que, por exemplo, que parte, né?
se ela é uma relação humanizada, né, há um equilíbrio nessa partida. Sim, porque a gente começa a entender também que o que pega é a questão da culpa. Porque eu não tive essa relação humanizada. Eu não amei o suficiente, né? Eu não cuidei o suficiente. E não vou ter mais tempo. E né? eu acho que aí entra também uma questão de desespero, né? Agora foi. Agora eu não tenho mais tempo. Não tenho. Não tenho mais tempo. É importante a gente começar a entender que nós precisamos desconstruir os modelos que o mundo vende para nós. Então, se você se perguntar, por exemplo, Michele e Renato, quem é meu pai? Ah, meu pai era mecânico, meu pai era eletricista, era engenheiro, era médico. Não, seu pai não era isso. Isso era uma atribuição profissional. Estou perguntando quem é o ser humano que era seu pai. Você não vai saber me responder. Porque nós não olhamos para o ser humano que está atrás do papel de pai. Nós olhamos para aquilo que o mundo diz que um pai deve ser. Então a gente ama esse arquétipo, esse modelo projetado pela humanidade. E aí muitas pessoas passam pela vida carregadas de conflitos e de dores, porque não conseguem tornar o coração mais leve, porque ainda carregam dentro de si a imagem daquilo que o pai deveria... Eu estou dando um exemplo do pai, né? Sim, sim. Do que o pai deveria ter sido. E seria importante que nós tivéssemos um olhar de compaixão. Olhar para o meu pai destituído daquele checklist que eu faço de que todo pai deve atender e todo pai deve corresponder. Aí a gente vai humanizar um pouco mais as relações. A gente vai olhar mais para dentro daquela criatura que pode ter sido um pai negligente, um pai ausente, seja lá o que for. Olha que interessante. Rapidamente, Renato, eu fui fazer palestra numa escola em Brasília para adolescentes. E quando eu estava para terminar, uma garota, tinha um grupo de 60, 70 adolescentes. Uma menina saiu da sala chorando convulsivamente. Quando eu terminei a palestra, a diretora me disse assim, Davidson, você pode atender a menina lá? Ela está na sala dos professores chorando feito criança. Eu fui lá, levei uns 10 minutos para acalmar a menina. Depois que eu acalmei, eu perguntei para ela, meu bem, o que está acontecendo? Ela disse, é o meu pai. Mas o que tem seu pai? Ah, o meu pai, ele nunca está sóbrio para ouvir eu dizer, eu te amo, pai. Eu falei muito sobre relação pais e filhos na minha palestra e a menina pegou na ferida dela. E eu disse assim, mas você acha que você vai conseguir mudar seu pai? Não, não vou. Desde quando ele bebe? Eu não me lembro de quando meu pai não tenha bebido. Ele sempre está alcoolizado. Eu disse para ela assim, então eu vou te fazer uma proposta. Já que você não vai mudar seu pai, talvez você possa mudar o jeito de olhar para ele. Porque seu pai é uma pessoa doente. Quando você chegar na sua casa, o seu pai pode estar lá deitado no quarto, dormindo embriagado. Você chega lá perto dele e diz assim, papai, eu te amo. Mas ele não vai ouvir porque ele está bêbado. Eu falei, mas você não ama seu pai? Amo. Então, se você ama, dê amor para ele. Não espere ele ficar sóbrio. Modelo, né? Muda o jeito de olhar para o seu pai. E nós precisamos mudar o jeito de olhar, Renato, às vezes, e Michele, para pessoas que estão embriagadas na nossa vida, não necessariamente de álcool. Sim. Mas de indiferença, de vaidade. Tem muita gente embriagada. E a gente precisa apenas, se tem amor, meu amigo, dê amor. Não espere as condições meteorológicas favoráveis para isso. Porque as condições não chegam. Elas nunca ficarão, né? Aquele platô. Bom, agora estou pronto, né? Ai, para fazer, agora. né? Agora. Né? Vem aqui que eu vou dizer que te amo. Agora tá tudo perfeito. Isso. Isso implica, Michele e Renato, com o momento da morte. Em que vem um peso, sabe? Sim. Em que a gente se depara com os quadros e com o tempo que foi perdido em busca de pessoas que atendessem às nossas projeções. Meu pai é um alcoólatra, ele bebe, ele é doente, é ele. Ele é a história dele. E eu não posso pegar um mal que não me pertence, eu não posso lutar batalhas que não são minhas. Eu posso ficar do lado e dizer, eu te amo, eu estou aqui, mas eu não posso fazer aquilo que cabe a ele fazer. Né? Na hora da morte, a fatura chega. Cada um tem que pagar a sua conta, né? E às vezes ela vem alta.
Você. E a gente não tem Normalmente as saldo no pessoas têm. cartão, a gente não tem limite, estourou, Não, a gente tem a Nem noção. vai ali um parcelar, nem vai não vai parcelar. parcelar. Mais caro que o Mastercard e que o Visa e o American Express, né? Nada pior que uma consciência pesada. Complicado. E, ó, assim, eu estava lembrando aqui, Michele, que o Adeilson comentou da história do livro do Esconde-Esconde. Eu fiquei com esse livro aqui na cabeça, né? Eu também estava pensando nele. É? No livro. Então tá Acho tudo que certo. porque ele entrou na história do pai. E aí eu queria entrar por esse caminho, Adeilson. Dessa produção sua, você comentou, né, dos livros que você produz através desse intercâmbio, né, com o mundo dos espíritos, nesse caso específico o livro Esconde-Esconde. Fale um pouquinho para nós, Adeilson, sobre a sua sensibilidade mediúnica. Como que a sensibilidade mediúnica apareceu assim na sua vida? Você era jovem, você já era adolescente? Como é essa sua relação com essa sua sensibilidade? Começou na infância com uma mulher que sentava na minha cama toda noite. Uma senhora sentava na beira da minha cama. Eu tinha uns 6 anos de idade. Eu saía correndo para o quarto dos meus pais. Meus pais faziam eu sair correndo do quarto deles. Volta para a cama. Para de falar bobagem. Até que essa circunstância se repetiu várias vezes, até que eles me pediram para descrever a mulher. E quando até eu descrever, eu já tinha feito xixi nas calças várias vezes, né? Medo, né? E aí eu descrevi e era a irmã do meu pai, que havia desencarnado há muitos anos atrás. A sua tia. Né? Começou aí esses fatos estranhos comigo. Hoje, Renato, você me acompanhou aí o tempo que eu vivi em Bauru, né? Que eu era médium que trabalhava com Richard Simonetti e gozava de um apreço da parte dele, uma respeitabilidade com a sensibilidade da qual ainda somos portadores. Exato. Hoje a coisa ficou assim, muito comum e muito normal. Então eu posso receber um poema, como recebi do Augusto dos Anjos, como eu te mostrei, Exato. de uma forma assim, absolutamente normal. Eu não faço careta quando o espírito está me mandando uma mensagem, está passando. É algo normal. É o treino e o canal psíquico que consegue separar, né, por muito treino e muitos anos, aquilo que não me pertence. E é evidente, a minha preocupação maior é sempre depois comprovar o estilo literário do autor, se é um poeta, ou se é um texto para um livro novo. Tudo isso, uns anos, me ajudaram a desenvolver um filtro e uma compreensão da prática mediúnica. Não foi fácil, foi difícil, mas a gente foi chegando até aqui, né? Foi lapidando. É. Foi construindo. Exatamente. Tirou daqui. Tirou. Exatamente. Mas um dia um espírito disse assim para mim, eu passei por uma experiência que não dá tempo de contar hoje. Foi a maior experiência mediúnica da minha vida, Renato. Eu tenho a gravação até hoje do espírito falando comigo, que me chamaram de São Paulo para ir em outro estado do Brasil. Sim. Quando eu cheguei lá, a pessoa disse assim, mas não fomos nós que te chamamos aqui não, foram os espíritos. Você recebeu um chamado? Recebi um chamado. Mas de que forma? No Facebook, um amigo meu me mandou mensagem. Mandou mensagem? Você tem que vir aqui porque aconteceu algo. E não era gente besta, não. Era lá o Júlio Corradi, que é o diretor executivo do Instituto Ser. Sim. Que trabalhava junto com o Haroldo naquela época, em 2014, 2013. Eu morando em São Paulo, eles em Belo Horizonte. Adeilson, vem aqui que aconteceu um assunto do teu interesse. E eu fui, chegando lá, e falou, a gente não te chamou aqui não. Eu falei, mas como não me chamou? Não foi tu que falou comigo pelo Facebook? Não, foram os espíritos. Eu falei, espírito tem Facebook, rapaz? Me chamar? Aí foi uma coisa assim, inusitada, uma coisa doida mesmo, Renato. Então a mensagem que você recebeu, ela foi redigida por espíritos. Não, então veja, ele me mandou mensagem pelo Facebook. Pelo Facebook. Quando eu cheguei lá, ele me pegou no aeroporto, 11h30 da manhã, ficou assim sem graça de me dizer o que estava acontecendo, me disse que se eu não acreditasse no que ele ia falar, que eu podia voltar para São Paulo. Eu falei, mas que conversa é essa? Eu saio, pego um avião, venho para cá. Pois não é perto, sim. Aí ele disse, não fomos nós que te chamamos, foram os espíritos, agora tu aguenta.
Aí eu falei assim, mas ô Júlio, espírito não tem Facebook não, meu. Ele falou assim, ó, 2 da tarde, reunião mediúnica, o espírito incorpora, tu pergunta para ele porque que ele te chamou. Você tá Não, mas ele brincando? mandou a mensagem então, amando do espírito. Ou Não, não? o espírito me chamou, mas ele não mandou a mensagem do espírito, ele não me falou assim, ó, tem espírito aqui querendo falar contigo. Senão eu podia duvidar, né? Eu já nem Ah. ia. Falar, Ele sai disse, tem que fora. vir aqui porque aconteceu uma coisa do teu interesse. Um lugar aí para mim dormir, que eu vou comprar passagem. Eu comprei passagem aérea. Ele volta para Belo Horizonte. R$ 199 para ir, 199 para voltar naquele tempo, né? Sim. Aí eu fiquei até hospedado na casa da irmã dele, lá em Belo Horizonte. Aí quando foi, ele falou assim, são 11h30, vou te levar para almoçar, o shopping fica no caminho. Eu fui, comi 3 folhas de alface. Não consegui comer mais nada. Fechou. Eu falo pra você que às vezes a gente é pet. A gente é pet às vezes. Uma ansiedade do cão, Renato. Nossa. Fica para te contar essa história toda, completa. É. Quem foi o espírito, tudo que aconteceu, tudo que ele me ensinou, tudo que ele me disse, que foi provado depois, todas as dores que eu passei depois, que ele me falou, mas ninguém percebeu, porque ali ninguém entendia o que ele estava me dizendo. Que era só para você, né? Era só para mim. Eu sei que 10 anos depois eu fui, que a mensagem eu tenho aqui, né? Você ouve a mensagem, você não consegue ouvir sem chorar, né? Mas no final da mensagem, Renato, depois de passar por um deserto desgraçado como eu passei, ele disse assim, porque tu não sabe nem metade, tu não sabe nada do que aconteceu comigo, Renato. Fica para outro dia. A gente tem que fazer um episódio especial. Vamos querer saber dessas histórias. Disse assim, quando te faltarem braços humanos, não se esqueça que os braços do Cristo estarão abertos para você. Não revide o que vão te fazer, não recalcitre, aceite a corrigenda. Meu filho, foi difícil. Foi difícil. Mas estou aqui, né? Aí depois eu fui ouvir, superei tudo, vida reconstruída, trabalho a todo vapor, como está hoje, graças a Deus. Lição amarga, mas aprendida. Mas o espírito... Vou te falar o nome do espírito para já te provocar mais ainda, né? Porque a médium é uma médium, nossa, arrebatadora, sabe? Arrebatadora. O espírito disse assim, se você amanhã quiser ser internado no manicômio, diga que estava aqui falando com Humberto de Campos. Ele conversou comigo, eu tenho 53 minutos de conversa com ele. 15 dias depois, ele me mandou mais 18 minutos de orientações para mim, sabe? Até a relação de livros que eu deveria estudar, etc, etc, etc. É isso. Adeilson, quando você passou, você comentou desse deserto aí, que viria, né, que ele estava prevendo, foi fundamental esse encontro com ele, nos momentos difíceis, na passagem? Renato, foi fundamental, porque o que fizeram para mim, tentando me destruir assim, no Brasil inteiro, falando mal de mim nas federativas, ligando para os palestrantes conhecidos, ligaram para o Haroldo, ligaram para você. Haroldo Dutra Dias, você fala? Ligaram para o André Trigueiro, que é meu amigo, ligaram para as editoras, fizeram de tudo, né? Não conseguiram porque era mentira, né? Tudo aquilo. Eu não revidei, Renato, eu fiquei em silêncio, mas eu adoeci emocionalmente, eu passei por um processo depressivo, eu fiquei quase 4... Você sabe que eu lançava 3, 4 livros por ano, né? Exato. Eu fiquei quase 4 anos sem escrever, eu não consegui escrever mais. Então foi realmente uma experiência bem difícil, mas, nossa, eu hoje estou num momento mais especial da minha vida. Atravessou o deserto, né? E esse chamado foi importante. Você precisava realmente ir. Precisa encontrar uma forma de chamar o Adeilson. Oi? Faltaram braços humanos mesmo, viu? Ele avisou. E hoje à tarde, eu mostrei para a Michelle um livro que eu tenho sobre a mesa, que é um livro que fala da relação de trabalho assim entre as obras produzidas entre o Chico e Humberto de Campos. É verdade. Né?
ficou muito conhecido no Brasil, né, pelo trabalho com o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E muitos outros, né? E muitos outros, né? Ele era natural de que estado mesmo, Humberto de Campos? Ele era nordestino. Nordestino, né? Eu estou tentando lembrar aqui qual é o estado, eu não lembro. Acho que ele era cearense. Não era cearense, não. Humberto de Campos era do Piauí. Eu vou Do checar Piauí? isso. Porque eu me recordo dessa história do Humberto, porque é tão interessante, porque o Humberto de Campos, ele teve contato com Chico Xavier, Sim. em vida, Humberto Sim. de Campos, chegou a ter acesso a alguns textos que o Chico recebeu Ele era psicograficamente. maranhense, Renato. Oi? Maranhense. E aí, o incrível de tudo é que depois da morte de Humberto, ele faleceu e ele começou a enviar as mensagens através de Chico Xavier. Então, ele leu algumas mensagens que Chico recebia, né, de outros escritores e poetas, né? Exatamente. Chegou a fazer E críticas depois- em respeito a respeito do trabalho do Chico Xavier. Depois E estava ele lá. depois ele deu a volta e foi para a fila. Eu ia falar isso, foi pra fila. E a primeira psicografia, ele mandou uma carta para a mãe dele, pelo Chico. Pelo Chico, Humberto É. Campos. Foi. Aí deu a volta e entrou na fila. Falou, agora, Chico. Nossa, agora eu tô Agora lascado. Exatamente. Já pensou? Maravilhosa a história, maravilhosa. Poxa, fantástico, né? Fantástico. É aquela coisa que ele já estava antevendo, né, o que viria a acontecer com você, né? E já se preparou, preparou você, né? E chega de uma forma que a gente não imagina. Imagina você ter que sair e ir para Belo Horizonte, né? Jamais. Você fala, mas o que está acontecendo, né? Essa loucura aqui, né? Exatamente. Que ele sabia que viria esse turbilhão, né? É inusitado, né? Uma coisa dessa é uma coisa inimaginável. Né? É. É a coisa mágica, né? Porque Coisa mágica. a mágica do dia, da vida, né? Exatamente. Você sabe que tem uma coisa assim, Adeilson. Eu acho que eu estava vendo os detalhes do livro do Arigó, né? Contando a história do Arigó. E ele fez tantas coisas incríveis, de pegar uma faca de cozinha e operar uma pessoa, abrir uma pessoa, fazer uma cirurgia assim, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de qualquer tipo de amparo da medicina, De asepsia, né? de asepsia, e mais de 4 milhões de atendimentos, nunca houve nenhum problema, né, de infecção, nada. Ou seja, então você vê a magia da vida acontecendo, né? E nessas horas eu vejo que a riqueza da vida, dessa coisa do simples, né? É claro que não é um processo simples, mas ele está aí. A vida, ela tem esses... E para todos, né? Não só E para os pra médiums. todos. Porque às vezes as pessoas escutam, né? Assistem e falam, mas é fácil, né? Médium, tem as ferramentas, Não é. tem os amigos, tem os contatos. Mas na verdade a gente vive isso no nosso dia a dia. Vive. A gente, na verdade, você comentou, né, Deus, essa coisa do amparo que você teve, e nós sabemos que, por orientação, né, se Deus é infinitamente bom e justo, todos nós temos, né, esse amparo, não é verdade? E sem a sensibilidade, né, aflorada, nós temos, né, essa coisa da magia, né, da coisa diariamente presente, o mágico, né? E após essa experiência, aí você voltou a escrever depois de 4 anos sem produzir, aí você voltou ao trabalho, e aí veio a coisa da psicanálise, aí foi abrindo, né, Adeilson? Mais, Aí né? foi abrindo. Durante a pandemia eu comecei a trabalhar como psicanalista. Na época da pandemia não se vendia mais livros nem nada, né? Parou tudo. E aí começaram a chegar pacientes. Eu tinha muitos pacientes, Renato. Muitos. Agora eu demiti todos eles, né? Atualmente, não estou mais querendo atender, para me dedicar única e exclusivamente à literatura. Ah, né? sei. Mas a psicanálise me ajudou demais, até a compreender a mim mesmo, as minhas lutas, os meus aprendizados. Referendando isso que você acabou de dizer, não existe ninguém desamparado. Existem pessoas que não prestam atenção nos sinais da vida. Dentre esses eu me incluo, né? Até o momento em que os sinais estavam claros, mas eu decidi fazer a minha escolha. Só que quando eu voltei, Renato, eu disse para mim mesmo, depois de me recuperar, né? Eu nunca mais
vou privilegiar a minha vida pessoal em detrimento do trabalho. Então, hoje eu privilegio o meu trabalho. A minha vida está muito bem, as minhas filhas estão muito bem. Eu tenho uma filha que se tornou juíza federal do trabalho recentemente, né? E a minha outra filha, Ana Sim. Carolina, que mora em Berlim, estão todos bem. E eu tenho a alegria de trabalhar, não dou conta da agenda, já tenho palestra para 2026, assim, muita coisa acontecendo. Eu vou lançar o Livro dos Espíritos para crianças agora, em novembro, que é uma grande conquista para mim, a meu ver. Eu levei 4 anos para descobrir como escrever o Livro dos Espíritos para criança. E eu estou assim, radiante, né, Renato? Porque o que está acontecendo? Eu mudei a minha energia, né? E os espíritos, quando você efetivamente se predispõe, a coisa funciona, né? A alavanca do trabalho. E eu não precisei virar santo, eu precisei me tornar mais humano. Aceitar os meus limites, os meus defeitos, e não me preocupar, não me olhar mais pelos olhos de ninguém. E não decidir a minha vida pela opinião alheia, mas sempre procurando agir de uma melhor forma. E isso tem alavancado agora, me trazido experiências muito boas. Eu não dou conta da agenda, Renato. Tanto para falar nos grandes congressos no Brasil, né, que sou sempre convidado, como para falar nas escolas, não é? Indicado lá na Educa 21, que é a empresa do Rossandro, né? Sim. Onde eu crio conteúdos infantis, de projetos que a gente vai lançar agora em 2025. Então a vida está fluindo, meu amigo, e ela é impermanente, a gente não pode perder tempo, porque eu me dei conta de que eu tenho mais passado do que futuro. Muito bem. E você tem uma conexão forte com o aspecto infanto-juvenil da literatura, né? Que você tem vários livros publicados. São quase 100 livros já, Adelson, que você tem publicados. O Livro dos Espíritos será o meu 100º livro. 100º livro? Isso. Mas já tem outros aí na agulha, né? Para vir depois. Já está pensando, né? E essa coisa da produção, infanto-juvenil, essa coisa, nesse universo, você tem o contato com espíritos infanto-juvenis, esses espíritos, ou são ideias que você tem de espíritos, de repente, que aparecem para você como um adulto, mas com histórias infantis? Como se dá esse processo do livro pela inspiração e pelo contato com os espíritos? São jovens que te procuram? Quem gerencia todo o trabalho da literatura infanto-juvenil é Humberto de Campos. É ele? É ele que gerencia, organiza, que aponta o que vai ser feito, o que vai deixar de ser feito. Por exemplo, Renato, eu estou escrevendo Memórias de um Suicida para jovem. Mas eu lancei o Nosso Lar para adolescente em rima. Aí eu pedi para a editora fazer as ilustrações em mangá. Então você tem o André Luiz em mangá, o Clarence em mangá. Ficou muito legal. O Divaldo fez o prefácio desse livro para nós. Aí eu comecei o Nosso Lar, eu conto a história com 124 quadrinhos. Eu conto a história. Memórias de um Suicida, eu já escrevi 355 quadrinhos e ainda não estou na metade do livro. Nossa. Que desafiador. Desafiador, Memórias de um Suicida. Com esse Para peso, esse né? público. Poxa, fantástico, Fantástico. hein, Adelson, essa ideia. Fantástico. Então, eu não estou querendo é... acabar porque eu tenho medo dos espíritos puxarem a minha ficha. Ele acabou a missão. Traz de volta. Vamos esticar um pouco mais, né? Cheguei aqui, ele está trabalhando, O bom né? funcionário é aquele que não é percebido. Pois é, difícil de encontrar. É difícil de encontrar. Essa coisa de coordenação, que é incrível, né? Então, por exemplo, Humberto de Campos coordenando esse trabalho, e a linguagem, você falou um livro aí, Memórias de um Suicida, né? Maravilhoso, você lembra quando eu fiz vídeo para indicar? Pois é, que é um livro, assim, pesado, né? Pesado, e todas as vezes em que se fala, né, sobre o assunto, né, quando as pessoas desistem da vida, sempre falam, não, porque a pessoa vai para o vale, né, daqueles que desistiram da vida e tal. Não é uma história engraçada que eu vou contar para o Deus. Eu estava fazendo
gravando alguns vídeos, que a gente estava divulgando algumas obras, né? E aí eu pedi para Michele para ela gravar alguma coisa. Ele foi pedir para uma sem noção. Né? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Ah, faz aí, indica. Eu indiquei da melhor forma que eu pude. Que é um livro que tratava sobre o assunto. Eu falei, tem que falar né, das pessoas que desistem de viver. Era Setembro Amarelo ainda, já tem um tempo. Já tem uns anos. Graças a Deus. De um jeito leve. Então você encontrou aí uma forma, né, de levar a literatura que tem esse conteúdo pesado, né, de pessoas que desistem da vida, com a linguagem, eu diria... Palatável. Exata, palatável, né? Para um público que o índice de desistir de viver está aumentando. Exatamente, infelizmente. Né? Infelizmente. E agora, esse livro, no caso, quando você fala dessa linguagem palatável, obviamente que não cabe para a gente discutir aqui especificamente a obra, né? Mas como o livro fala de alguns assuntos assim que marcam muito, né, a ideia, né, da vida após a morte nessas condições. A dor de quem passa por isso, né, no mundo espiritual. Exatamente. E então, assim, eu acho um desafio muito grande isso, hein, Adilson? Desafio, hein? Desafio, muito grande. Que desafio. Mas está saindo. E o mais difícil é trabalhar. Como é que eu estou escrevendo? Eu escrevo com a obra na mão e ouvindo a radionovela, Memória do Suicídio. E aí, aí eu tenho que colocar até os diálogos em rima, né? Então, é desafiador escrever, mas eu já fiz laboratório com adolescentes e todos eles adoraram. Você apresentou aquilo que você já havia construído ali do livro, é isso? Exatamente. Então, as palavras são palavras acessíveis, porque o livro, para hoje, para um adolescente, ele é difícil de se ler. Primeiro, pela densidade do que trata, daquela forma como é tratado. Sim. Segundo, por causa de um vocabulário que não é usual mais, né? Os adolescentes não têm alcance. Na verdade, não é usual nem para os adultos, né? Nem para os adultos, exatamente. Mesmo o livro Nosso Lar hoje, a gente percebe isso muito claramente. Sim. Então, as palavras que eu utilizo, a dinâmica, a cadência da rima, faz com que você vá lendo e nem perceba aquilo que você está lendo. Então, ficou está ficando muito interessante. Eu espero terminar aí daqui a um tempo, porque eu acho que é uma obra que vai ajudar pais, os próprios adolescentes, porque é muito interessante. Olha, agora eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu sei que talvez nem aconteça, mas você está comentando do Humberto de Campos e quando você tiver a oportunidade, você confirma com ele isso se você já não tiver essa informação. Eu li algumas entrevistas que Humberto de Campos fez com espíritos, Humberto também em espírito. Uma delas eu achei espetacular, que ele entrevistou o filósofo Sócrates. Sim. Né? Sim. E eu li a entrevista, né? E quando você tiver a oportunidade com o Humberto, pergunte para ele, confirme se realmente ele fez a entrevista. Mas ele fez até a entrevista com a Marilyn Monroe. Né? Eu já li a entrevista que ele fez com a Marilyn Monroe. E nós ficamos na dúvida se realmente era, lembra? Exatamente. Porque eu falei, olha, será que foi? Porque eu achei a entrevista solta no livro e fiquei em dúvida, assim, será que foi? E são, assim, entrevistas fantásticas, né? Ele fez entrevistas, sim, com vários personagens. Agora, a gente só tem que estar atento à maneira como a fonte, né, que divulga, mas que as entrevistas aconteceram, atestadas pelo próprio Chico, né? Porque foi feita uma revelação, para mim, eu achei aquilo assim impactante. Quando ele entrevista o filósofo Sócrates nasceu acho que no ano 470 a.C., e Humberto de Campos no plano espiritual, entrevistando Sócrates, que já estava no plano espiritual,
E aí Humberto de Campos pergunta a ele, Platão descreve você em várias obras, diversas situações e tal. E aí Sócrates meio que corrige essa ideia. E ele diz, olha, Platão não exatamente imprimiu nesses trabalhos aquilo que originariamente foi a nossa relação. Está na entrevista. Eu achei isso impactante. E ele comenta o nome de outro filósofo que Sócrates disse que tinha sido mais fiel ao que realmente aconteceu do que Platão. Agora me fugiu o nome, porque parece que são 3 filósofos que reproduziram. Então, Aristóteles, mas é outro. Pré-socrático? Não, ele não é pré-socrático. Não é, depois. Ele vem na geração de Platão, mas não é Platão e não é Aristóteles. É um terceiro. Que existem obras dele, que são poucas. Me fugiu agora completamente. Depois a gente pode até buscar. E o Sócrates falou, ele sim é mais fiel ao que realmente a minha relação naquele período foi. Eu achei isso impactante, por isso que surgiu a dúvida, né? Porque nós temos a ideia, não é diminuir o trabalho de Platão, mas pelo contrário, mas apenas entender, né, a visão de Sócrates em relação àquilo que Platão escreveu sobre ele, né? Não, mas acontece que cada um tem a sua interpretação, né? Pois é, né? De repente era a interpretação de Platão, né? Não. Platão desenvolveu a ideia do dualismo. Platão, na ideia do dualismo, ele traz para nós a ideia do mundo, ele fala para nós a respeito do mundo das ideias e do mundo sensível, né? Sim. E ele fala que o mundo sensível ele nos corrompe, nos engana, né? O mundo das sensações. Sim. O mundo sensível, né? Tá. Que o mundo originário seria o mundo das ideias. Dando aí já um panorama daquilo que o Espiritismo traz depois, o mundo espiritual, que é o mundo original, e o mundo material é uma cópia mal tirada do mundo espiritual. Sim. Então é uma ideia genuinamente platônica. Tá. É uma ideia trabalhada por Platão. Por isso que lá na introdução do Evangelho, fala a respeito de Sócrates e Platão Exatamente. serem precursores do cristianismo, né? Exatamente. O livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um espaço muito especial dedicado a ambos, né? Como precursores das ideias, né? Que estão... Mas daí vem Aristóteles, que fez a interpretação do dualismo de Platão, Sim. que Platão dizia, não pode passar, o mundo das sensações nos corrompe. Aí vem o Aristóteles e diz assim, olha, se a gente não passar pelo mundo das sensações, a gente não chega no mundo das ideias. Não vai chegar no mundo das ideias se não passar pelo das sensações, né? Experiências empíricas, né? Sim. Você tem que vivenciar a experiência para desenvolver, né? Para crescer, para evoluir e tal. Aí foi criado o primeiro tabu, então, da época. Já começou. Olha lá. Então, tu vê que todo discípulo ele fica meio torto com o mestre, né? Platão com Sócrates e Aristóteles com Platão, né? É, sensacional. Outra coisa bonita para a gente pensar e conhecer, né? Às vezes a gente faz a leitura de pequenos trechos, né? Porque esses filósofos, o que chega até nós no dia a dia são muito pouco, né? Quase nada, né? Quase nada e muita coisa com distorção, né? Você pergunta para um jovem hoje, né? Ele desconhece, né? Quem foram essas pessoas, né? Exato. Então, eu acho que é importante a gente aqui, né? Lembrar desses pensadores, né? Adeilson, a gente tem aí, voltando agora, essa questão aí de finados aí, falando novamente dessa questão da morte, com todo esse conteúdo que a gente comentou hoje, você acredita que essa nossa relação que há hoje na cultura, né, com a morte, com essas datas que se aproximam agora, com finados, você acha que o que a gente pode tirar, né, de positivo, mesmo com esse emaranhado cultural aí, né, esse embaralhamento, né, dessas relações, né, com quem foi, porque na verdade cria-se uma atmosfera, de certo modo, de respeito, né, no dia, né? Nostálgica, né? Então muda o clima, muda a energia do dia, né? Muda tudo, né? Então tem esse aspecto também, porque de certo modo as pessoas acabam pensando um pouco mais sobre isso, né? É que tem a coisa da simbologia, né? De você ir ao cemitério, porque de repente, né? Você vai
entrar em contato com a pessoa. E né? tem alguém lá no cemitério, Renato Leandro? O Adeilson podem falar para nós, né? No Livro dos Espíritos, as entidades venerandas nos dizem que os espíritos não se preocupam com a solenidade em si, mas com a lembrança sincera e amorosa que se tem deles. Então, o que atrai não são as flores, Sim. não é a vela que se acende, é aquilo que a gente traz no nosso coração e que, por um momento, a gente para pensar nos nossos ancestrais, esses que nos antecederam aqui na vida na Terra e que retornaram para o mundo espiritual. Esse, segundo a doutrina espírita, e o que está no Livro dos Espíritos, é o que mais importa, né? O sentimento que alimenta aquele que vai. E ainda Allan Kardec pergunta, mas os mortos vão lá no cemitério, no dia dos finados? Vão, eles vão justamente próximo àqueles que cultuam a memória de maneira amorosa e respeitosa. Muito bem. Meu amigo, a gente está caminhando para o final aqui desse nosso encontro. Foi o podcast que a gente mais falou dos mortos. A gente praticamente só falou dos mortos, percebeu? Bastante. Porque o fulano desencarnado já, porque o Beltrano desencarnado, porque aquele desencarnado, porque eu falei com o desencarnado. Mas tá presente, né? Os mortos vivem. Os mortos vivem, né, Adeilson? Porque o desencarnado me chamou. Exatamente. Nossa, que medo. Por isso que eu durmo com a minha cabeça coberta até hoje. Misericórdia. Criança. Criança, mas imagina o Adeilson com 6 anos tô vendo. Com medo. A mulher sentando na cama, né? Já pensou? Com 6 anos, né? Eu queria só fazer uma falinha aqui, legal. Claro. É do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de número 113. Tem o título Como Lázaro. Como Lázaro. E essa mensagem fala da ressurreição de Lázaro. A ressurreição do corpo físico, acreditava-se que ele havia morrido e que Jesus ressuscitou. E Emmanuel chama a atenção, nessa mensagem, que só aqueles que tiveram o cristal da consciência trincado, só aqueles que passaram por problemas, por dores e que se equivocaram, é que sabem o quanto é importante experimentar a ressurreição de Lázaro por uma outra perspectiva, não necessariamente da retomada da vida orgânica, mas da grande oportunidade de recomeçar. Recomeçar a vida por uma outra perspectiva, experimentar uma ressurreição emocional e ter um olhar para a vida diferente, ressignificar tudo aquilo que a gente viveu de dores, etc., para podermos ter uma vida efetivamente boa e depois, consequentemente, uma boa morte. Que lindo. Lindo. Que lindo. Fechando com chave de ouro. Sim. Esse renascimento, né? E amar as pessoas, né? Acho que quanto mais a gente ama de todas as formas, de todas as possibilidades possíveis, essa dor, a gente tem essa dor minimizada dentro da gente quando essa distância se faz necessário, né? Sem amar as projeções, né? Exato, amar as pessoas exatamente como elas são. Como elas são. Como elas são. Mas a gente não está conseguindo amar nem a gente, né? É o grande aprendizado, Adeilson, o meu aprendizado de hoje. A gente só vai amar o próximo quando a gente descobrir o amor por nós. Porque como que você vai amar o próximo, né? Isso aí é uma discussão que a gente pode... Eterna. Exatamente. Adeilson, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Foi um prazer imenso a gente poder conversar aqui, enfim, poder se alegrar um pouco, né? São assuntos sérios, mas a gente, né, se alegra por falar desses assuntos. Sim. E ao mesmo tempo se alegra pelo convívio, né, de falar de assuntos sérios e profundos, né, e mata um pouco da saudade, né? Então, muito obrigado. Fica aí o nosso agradecimento por você ter separado, eu sei que a sua agenda aí é corrida, separado um espacinho para nós. E quem sabe, né, Michele, num outro momento a gente, né, consiga também um espaço para você voltar, para a gente continuar e falar de tantos outros assuntos que alguns, né, não foi possível nesse momento. Então, para a gente degustar um pouco mais da sua mente literalmente brilhante.
Exatamente. Eu agradeço. A gente pode falar de uma outra oportunidade sobre mediunidade, falar mais sobre psicanálise. Sim. É um Legal, assunto muito legal da gente falar, sabe, Renato? Tem muitas legal. coisas para falar. Falar do inconsciente na criança, no adolescente. Eu Muito como legal. mãe, eu como mãe de adolescente, eu voto para falar sobre criança e adolescente. Então, vai ser uma alegria, né? A gente voltar. Muito obrigado, Michele, Renato, pela oportunidade e até uma outra oportunidade. Beijo. Gratidão, muito obrigada, Deilson. Para você que acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui o seu comentário, carinhoso ou não carinhoso, porque a gente vai ler da mesma forma, né? A gente vai acolher os comentários. Exatamente, de forma incondicional. Fiquem com Deus, um beijo e até. Até, pessoal. Tchau.